Olá, tudo bem? Canal Arpura apresenta um breve relato sobre as colônias espirituais, também chamadas de comunidades espirituais, cidades espirituais ou mundos transitórios, que são locais onde grupos de espíritos desencarnados se estabelecem transitoriamente enquanto aguardam novas encarnações. Esses locais, porém, não possuem uma rigidez geográfica, como acontece nas cidades dos desencarnados. Essas moradas espirituais estão, na verdade, mais ou menos próximas da Terra, segundo o grau de evolução dos seus componentes. Nelas existem várias faixas vibratórias e também é o local onde os espíritos afins com o mesmo nível evolutivo se agrupam, formando assim sociedades. Temos diversos tipos de colônias espirituais, que podemos classificar pelo tipo de atividade central que exercem. Sim, existe trabalho lá. Engana-se quem pensa que após o desencarne virá o descanso eterno. Assim, nas colônias espirituais, os espíritos exercem várias atividades, como trabalhar, estudar, ajudar outros espíritos a se recuperarem, preparar-se para reencarnar novamente, além de muitas outras coisas. As colônias espirituais são de diversos tipos. Elas podem ser socorristas, correcionais, de estudo e de desenvolvimento das artes, de pesquisa no conhecimento científico e muitas outras. O que rege a formação das colônias espirituais é a lei de afinidade. Certamente, a mais conhecida das colônias é Nosso Lar, situada na região do Rio de Janeiro, mas vamos citar outras colônias espirituais situadas sobre o Brasil, tendo como referência os livros Moradas Espirituais, Colônia Espiritual, Amor e Caridade, Alvorada Nova, A Casa do Escritor, Tambores de Angola e a Literatura Espírita. A primeira colônia da nossa lista só poderia ser Nosso Lar. Famosa por ser um dos livros psicografados pelo médium Chico Xavier, que compõe a coleção intitulada A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo espírito André Luiz. Nosso Lar está localizada na altura do Rio de Janeiro, na terceira faixa vibratória na Terra, chamada de umbral leve. Nosso Lar foi fundado por espíritos portugueses desencarnados no Brasil no século XVI. Foi uma luta árdua nessas zonas invisíveis à Terra pela matéria grosseira, rude e incivilizada. Esse espaço geográfico espiritual, que corresponde ao Brasil, era habitado somente por espíritos indígenas desencarnados aqui neste país, com suas construções infantis de suas mentes rudimentares. Enquanto os portugueses encarnados colonizavam o Brasil por terra, os desencarnados o colonizavam no espaço. Logo após a fundação do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565, a cidade de Nosso Lar é fundada e podemos considerá-la como sendo a capital dos espíritos, visto que foi a primeira cidade construída de maneira planejada. Mas não é só espírita, mas sim uma cidade espiritualista, também ecumênica. Hoje, Nosso Lar aproxima-se de 15 milhões de espíritos habitantes, se transformando numa megalópole. Segundo relatos de André Luiz, a cidade tem a forma de uma estrela de 6 pontas, e a governadoria localiza-se no centro do círculo em que está inscrita a estrela que dá forma à cidade. Deste ponto partem as coordenadas que dividem a colônia espiritual Nosso Lar em 6 partes diferentes, onde cada uma é ligada ao mesmo número de organizações especializadas em que se desdobra a administração pública, que é representada pelos ministérios do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação, da união divina. Ainda segundo André Luiz, a grande praça que circunda os espíritos está apta a receber 1 milhão de pessoas, e ainda em seus espaços é possível notar o encontro dos vários vértices das bases dos triângulos, além de notar fontes luminosas multicoloridas. A segunda colônia da nossa lista é a Alvorada Nova, outra colônia bem conhecida. Ela é uma cidade espiritual com cerca de 200 mil habitantes, localizada em região umbralina, na 4ª camada ao redor da crosta terrestre, no mesmo grau de inclinação da cidade de Santos,
estado de São Paulo, desenvolvendo-se diuturnamente sob a orientação da superioridade divina. Foi criada há mais tempo que a maioria das colônias que permeiam as zonas umbralinas deste planeta. Sua existência perde-se de vista em nossos calendários comuns. Planejada há muitos séculos por aqueles que, sendo os engenheiros construtores de Jesus, conhecem a terra do seu passado longínquo ao seu futuro distante. O Brasil nem mesmo existia na face do globo e a Alvorada Nova já estava fixando seus primeiros alicerces através dos trabalhadores de Cristo que sabiam da destinação do nosso país como pátria do Evangelho, tendo ciência da importância da sua localização nas camadas vibratórias ao redor do planeta. Tem-se conhecimento de que Caiabar Schutel, que foi divulgador espírita, político, farmacêutico e filantropo brasileiro, vem desenvolvendo nela desde o seu retorno ao mundo espiritual, relevante trabalho contando em todas as tarefas com inúmeros colaboradores desencarnados e encarnados. A posição de Caiabar Schutel em Alvorada Nova é de coordenador geral. Essa cidade espiritual, como também outras, para onde seriam levados espíritos socorridos vindos de várias partes do umbral e da crosta terrestre, contaria com uma vasta rede viária, meios de transporte, arborização, praças, teatros, hospitais, escolas e outros. A Alvorada Nova é circundada por um muro protetor sobre o qual existem 9 torres, sendo que 2 delas ladeiam o portão de entrada. Todas elas são encimadas por estrelas de 4 pontas que têm a função de proteção e higienização do local. A colônia possui forma circular, sendo que no campo vibratório manifesta a imagem de uma imensa estrela de 8 pontas. Fechando o nosso pódio está Aruanda. Essa terceira colônia espiritual da nossa lista é habitada por espíritos que aceitaram a missão de continuar a ajudar os homens mesmo depois de partirem do plano físico. A grande maioria desses seres de luz são os famosos pretos velhos, caboclos e outros guias da Umbanda. Localizada em outra dimensão fora do orbe terrestre, de beleza indescritível e de campo vibratório sereno por causa das emanações de tranquilidade e de paz espiritual provenientes dos habitantes. Suas paisagens, com suas matas verdejantes que molduram os arredores, seus campos infindáveis em beleza natural, seu céu envolto por exuberantes astros que na crosta terrestre não podem ser vistos, bem como a dominante sensação de paz. Tudo isso está muito longe do entendimento comum. Uma das coisas mais magníficas existentes em Aruanda é a aurora boreal, que encanta na ilustre entrada da cidade, com vibrações azuladas como véus a balançar. A cidade é protegida por extensa vegetação, com robustos pilares brancos talhados em mármore, tão belos como da antiga Grécia, e que emolduram a entrada. Logo da entrada do Portão Dourado, o piso de entrada da cidade é branco marfim com toques amarelados, parecidos com as conhecidas pedras de Cirino. Encontram-se também chafarizes brancos esculpidos em formas humanas ao estilo grego-romano da antiguidade clássica. Seus habitantes são de diversas origens. A maioria apresenta com singelas vestimentas de cor branca e comprida até os pés, revestidas por bordas na forma de costura prateada que brilham fosforescentes. Aruanda é um extenso território composto de diversas cidades, povos de civilizações como o da extinta Atlântida, povos milenares e até mesmo alguns contemporâneos, animais domésticos e de toda a fauna, diversas moradias, templos, cachoeiras com exuberantes quedas d'água, savanas, enfim. Por mais que se tente descrever, Aruanda é enormemente indescritível, tamanha a grandiosidade territorial e de beleza e paz. A próxima instância espiritual da lista é a Colônia das Flores. É uma das maiores colônias espirituais de que se tem conhecimento. Inicia-se na parte central de Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo sem interrupção até o norte de Goiás.
na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Como pontos de referência, no Paraná está próxima à União da Vitória, a Londrina. Adentrando São Paulo, as cidades de Presidente Prudente, Pereira Barreto e Santa Fé do Sul. Segue em direção do sudoeste de Minas Gerais, adentra Goiás por São Simão, Paraúna até Alto Paraíso. Paraíso das Flores especializou-se no socorro aos que desencarnaram vítimas de câncer e que quase sempre conservam a impressão da doença no perispírito. A próxima da lista é a colônia espiritual Amor e Caridade. Essa colônia fica dentro da colônia das flores, ou seja, é um anexo que auxilia aquela colônia. A única diferença entre uma e outra é de ordem administrativa. O maior objetivo da colônia Amor e Caridade é preparar as crianças recém-desencarnadas, conscientizando-as da vida eterna e reestruturar esses espíritos à volta natural de espírito adulto, refazendo sua forma perispiritual conquistada por meio das diversas encarnações. Esta colônia consiste em confortar almas sofridas que durante algum tempo buscaram por meio das quimioterapias e radioterapias a cura para o mal do câncer. A cidade de Castrel, esta colônia espiritual tem como tarefa básica o atendimento à infância. Recebe espíritos desencarnados na infância, prepara-os para a nova realidade da vida, reintegra-os aos planos que lhes são destinados após terem retornado à forma adulta ou prepara espíritos para a reencarnação, acompanhando-os na fase infantil. A colônia, situada entre montanhas, possui uma cúpula dourada no centro, cercada por um terraço cheio de colunas. Uma longa rua corta a cidade de um extremo ao outro, formando uma alameda, onde estão localizadas as residências dos seus dirigentes. Há muitos terrenos, espaçosos edifícios e construções para o atendimento à criança. Vivem aí muitos trabalhadores do campo, dedicados à horticultura, e muitos da cidade dedicados a tarefas juntos à infância. É uma localidade muito bela e iluminada, há muitas fontes de água e predominância de ambiente harmônico. O desejo do bem é a nota reinante. O Lar da Bênção é uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Essa colônia, situada no espaço espiritual, corresponde às terras brasileiras, tem como objetivo preparar mães para a maternidade responsável e atender as crianças que desencarnaram e encarnam. Tais crianças encontram aí o apoio necessário ao seu reajustamento espiritual. Assim é que nos primeiros momentos, como libertas do corpo físico, ou enquanto lhes dure o equilíbrio, são abençoadas pela assistência superior e amiga dos benfeitores espirituais do Lar da Bênção e pelo afeto inesquecível daquelas que foram suas genitoras, as quais, ainda presas ao liames da carne, são, no entanto, levadas à colônia para auxiliar e acompanhar o erguimento dos filhos. Colônia Mansão da Paz é uma escola de reajuste espiritual sob a jurisdição de Nosso Lar, situada em regiões inferiores e dirigida pelo instrutor Druso. O espírito André Luiz assim se expressa sobre ela. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento, encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa, que se adensava, movimentada e terrível, ao redor da instituição, como que se tocada por ventania incessante. É uma instituição destinada a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração, criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Colônia São Sebastião é a colônia espiritual do livro Violetas na Janela, onde o espírito Patrícia foi levada após seu desencarne. Ela descreve a colônia com muita clareza, o educandário, a escola, o hospital, as moradias, etc. Essa colônia está situada sobre a cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, local onde Patrícia morava
quando estava encarnada. Colônia Triângulo, Rosa e Cruz. Esta colônia é intermediária entre o Oriente e o Brasil. É uma colônia habitada por orientais e brasileiros, visando um aprendizado maior entre as duas culturas, principalmente a sabedoria que une a Deus. Está no espaço ao centro do Brasil, não muito longe da colônia Nosso Lar, um pouco mais acima para o norte. Esta colônia é localizada pela vibração. Quando se quer encontrá-la, concentra-se e se é atraído para ela. No espaço onde está a colônia, o céu é mais azul, o ar mais puro e rarefeito. De longe, a colônia parece um enorme castelo sobre as nuvens. O castelo é branco e brilha como uma delicada estrela. Seu formato é de um triângulo, tendo em cada lado um portão. Esta colônia parece de cristal, tendo um brilho e a brancura que dão reflexos de muitas cores suaves. Nas paredes do lado de fora há desenhos em relevo e inscrições. A Casa do Escritor. É uma colônia de estudo que se dedica a amparar a literatura brasileira, em especial a espírita. Nesta casa, os autores encarnados e desencarnados aprendem a arte da escrita edificante, com todo o auxílio da espiritualidade que se dedica a este trabalho. A Casa do Escritor é considerada uma colônia pequena. As portas que dão acesso à mansão nos levam aos salões, menos a do meio, que leva ao interior da casa. As salas são todas parecidas, muito agradáveis, enfeitadas com lindos quadros e flores brancas. Ela é toda cercada com colunas brancas e suas paredes são desenhadas. De qualquer ângulo, pode-se observar o telhado em triângulo. A colônia de estudo não tem sistema de defesa. Todas que nela habitam vibram numa mesma intensidade que a sustenta, e só consegue vê-la quem vibra igual. A colônia tem iluminação artificial, como nas demais colônias que seguem o fuso horário da Terra. Colônia das Águas. Próxima à entrada do rio Amazonas, em terras do Brasil, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas do grande rio no seu encontro com o mar. Sua especialidade, receber os desencarnados por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão da doença. Colônia Amigos da Dor. Fica ao norte de Minas Gerais, passando pelo extremo sul da Bahia, passando por Porto Seguro e avançando pelo Oceano Atlântico. Realiza grande socorro a recém-desencarnados através de missas, visto que os tarefeiros desta colônia prestam atendimento nas igrejas, nas santas casas de misericórdia e em funções de ritual católico. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. Colônia da Praia. Fica no sudeste do Espírito Santo, próxima a Marataízes, estendendo-se além da Ilha dos Franceses. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvendo estudos e mantendo observação atuante no equilíbrio exercido pelo oceano, na estrutura do planeta. Funciona como um dos pontos de vigilância na harmonia planetária. Colônia Nova Esperança. Poderia ser chamada de colônia da estatística planetária, devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário, o que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Ela se localiza bem próxima à cidade de Palmelo, Goiás, na direção de leste ao norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas, respectivamente. É grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros, devido à sua potência e radiação planetária. Após o tratamento inicial, vários espíritos são encaminhados a outras colônias para o prosseguimento de tratamentos específicos ou por afinidade e vontade, ou ainda por solicitação de espíritos familiares com méritos para isso. Possui vários postos de socorro e atendimento espalhados por vários lugares da crosta terrena, e estes postos recebem todos o nome de Boa Esperança. As atividades espirituais são intensas e possuem muitos emissários de luz.
todo o trabalho de serviço prestado na colônia, recebe-se bônus hora. Colônia Morada do Sol. Localiza-se na parte leste do Brasil, estendendo-se do norte da Bahia, próximo a Altamira, atravessa Sergipe, passando por Aracaju, segue por Alagoas, por via de Maceió, indo até o norte de Pernambuco, na ilha de Itamaracá. Esta colônia também coordena um trabalho de equipes espalhadas pelo planeta, levando socorro, assistência e amparo a todos os portadores de doenças tropicais, as quais se encontram encarnados. Colônia Raios do Amanhecer. Localiza-se na parte central do planeta, acompanhando a imaginária linha do Equador. Forma uma quase ciranda em torno da Terra, embora apresente núcleos de espaço em espaço. Os maiores núcleos estão no Brasil, norte do Amapá, passando pelas Guianas em direção ao Atlântico. Na África, abrange os 2 Congos e o Quênia. E o outro grande núcleo se encontra nas ilhas da Indonésia, entre os oceanos Índico e Pacífico. Além desses, existem outros núcleos menores, e o conjunto deles é que constitui a colônia Raios do Amanhecer. Cada núcleo apresenta características filosóficas próprias, embora seja a do Cristo a filosofia de atendimento em todos eles. No Brasil, a colônia tem um aspecto de um grande parque infantil, pois é o mundo espiritual das crianças. Os grandes centros de lazer infantil na Terra foram inspirados nessa colônia. Colônia Regeneração. Localiza-se nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, envolvendo Anápolis, Pirenópolis, Lusiânia até Formosa. Trabalha também na recuperação dos espíritos mutilados no perispírito, área que envolve muitos setores de atendimento, fluídico concentrado, terapias, academias, esportes, tudo isso com uma contínua conscientização de renovação interior. Colônia do Sol Nascente. Fica no sudoeste do estado de São Paulo, envolvendo as áreas de São José dos Campos, Campos do Jordão, Itajubá, em Minas Gerais, Pouso Alegre, Minas, Águas de Lindóia e Bragança Paulista, em São Paulo. A colônia apresenta também um setor de preparação do espírito para o reencarne, aguardando um momento determinado por Deus. Geralmente ficam felizes com a nova oportunidade e aguardam esperançosos, e há os que são encaminhados para lá para receberem essa preparação para voltarem à vida física. Colônia Redenção. Fica no leste da Bahia, com uma forma mais ou menos triangular, numa área que envolve Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana, e é de grande referência no plano espiritual. É um grande laboratório fluídico, do qual toda a colônia se beneficia e distribui seus fluidos através de suas equipes socorristas na Terra. Nesta colônia encontra-se um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o planeta conheceu, começando pela história de Jesus com cenas vivas. Colônia das Montanhas. Localiza-se no noroeste de Minas Gerais, próxima à divisa com Goiás, adentrando o sudoeste entre a Serra Bonita, em Minas, e a Serra da Capivara, Bahia, e a Serra dos Gaúchos, Minas Gerais, envolvendo toda a área do Parque Nacional Grandes Sertões Veredas, onde envolve as águas dos rios Urucaia e Pardo com seus afluentes. Colônia Bom Retiro. Localiza-se no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se ao norte até Cerro Azul e ao sul até Água Azul. Tem o formato de um losango. Além do socorro espiritual a desencarnados, sua função principal é voltada ao reequilíbrio do espírito. Colônia Padre Chico. Fica no Triângulo Mineiro, na região que envolve Uberlândia, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, Prata e Miraporanga, como pontos de referência material. É também conhecida no plano espiritual como a Colônia das Margaridas, pela grande quantidade dessa flor espalhada por toda a colônia na cor branca e na amarela. Colônia de porte médio tem vida intensa e movimentada devido ao grande número de espíritos nela abrigados, tanto para socorro
quanto para trabalharem e servirem em nome do Cristo. Ala dos hospitais, ala dos albergues, ala das escolas, ala de informações, áreas residenciais, parte central da colônia. Colônia do Moscoso, situada na parte centro-leste do Espírito Santo. Envolve a área que abrange Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cariacica, Serra, Jacaraípe e Oceano Atlântico. Tem o formato de um retângulo, características orientais por ter sido fundada pelos moscos, povos que habitavam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Havia milhares de anos e que vieram em migração espiritual para o psiquismo do Brasil. Tem como característica o desenvolvimento de técnicas especiais que auxiliam o espírito à autodescoberta como essência divina. Distribui equipes de tarefeiros por toda a parte, estimulando e concedendo apoio a toda tarefa que visa a educação da alma no domínio de si mesma, ampliando os setores de autoconhecimento. Inspiram encarnados nos livros de autoajuda, oferecendo o resultado de suas pesquisas e esforços visando ao autoconhecimento. Colônia do Rouxinol. Fica ao norte do Brasil, no Maranhão, na região que envolve a Serra das Alpercatas. Suas extremidades aproximam-se ao norte da cidade de Presidente Dutra, ao sul, de Raimundo das Mangabeiras, a leste, da represa da Boa Esperança, divisa com Piauí, e a oeste de Naru. Há uma profunda sensação de paz e ali ficam os espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade ou que tiveram morte súbita com perda de sangue, o plasma da vida. Colônia das Violetas. É uma colônia do Brasil Central. Se estende do rio Sucunduri, no Amazonas, ao Parque Nacional do Araguaia, Tocantins, passando pela Serra do Cachimbo, por Santa Maria das Bandeiras, Pará, e pela Serra dos Apicais e Alta Floresta, Mato Grosso. A colônia desenvolve técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Nos seus educandários e laboratórios, espíritos estudiosos oferecem não só no plano espiritual, mas também aos estudiosos encarnados o resultado de suas pesquisas. O avanço médico no setor cardíaco recebe direta ou indiretamente a influência positiva dessa colônia, inspirando os transplantes do coração, pequenas, média e grandes cirurgias cardíacas, e todo o avanço desenvolvido nessa área vem desta colônia. Colônia Gramado. A colônia desenvolve também um trabalho específico, técnicas de estudo relacionadas com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e pés. Muitos dos profissionais dessa área encarnados têm afinidades com esta colônia, recebendo dela muita influência, em especial os que fazem cirurgias de hérnia de disco para se aprimorarem as técnicas dessa enfermidade. Cuidam também de serviços relacionados com paralisias. Colônia do Abacateiro. Abrange os estados de Goiás e Mato Grosso, na região que fica entre o distrito de Aparecida do Rio Claro, próximos a Montes Claros de Goiás, Barra do Garças, Primavera do Leste, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Rondonópolis, todos em Mato Grosso, e Bom Jardim de Goiás, como pontos de referência. Aparecida do Rio Claro e Cuiabá são os pontos extremos a leste e oeste, e toda a colônia é cercada de abacateiros. A colônia desenvolve técnicas e tratamentos específicos no atendimento renal, tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal dos encarnados em resgate nesse setor. Colônia Estudo e Vida. Encontra-se no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. No Brasil, envolve a região do Pantanal Mato-Grossense, adentrando a Bolívia pela Lagoa Mandioré. A finalidade da colônia é o estudo da vida. Todo espírito que deseja aprofundar-se em algum estudo de autoconhecimento para a compreensão dos próprios conflitos e desencontros, para qualquer assunto que vise ao bem, a elevação de conceitos e a busca de Deus,
desde que tenha bônus horas suficientes para se inscrever na colônia, poderá dirigir-se a ela e permanecer enquanto desejar. Espíritos também fazem uma retrospectiva, reprogramando-se para o futuro, verificando que pontos ainda os fazem ingressar na matéria para posteriormente poderem deixar o planeta Terra em busca de outro. Colônia Arco-Íris. Localizada na região norte do Brasil, a colônia vai de Porto Velho, Rondônia, a Manaus, no Amazonas, em linha reta, abrindo aproximadamente 20 quilômetros de largura. Espíritos volitam entre esses arco-íris como se fossem viadutos no espaço em tarefas de amparo aos encarnados e conhecidos como os filhos do arco-íris, cuja missão maior consiste em confortar almas sofridas que durante algum tempo buscaram por meio das quimioterapias e radioterapias a cura para o mal do câncer. Colônia do Enlevo. Esta colônia é um estado de consciência que plasma estruturas extrafísicas em níveis diferentes de manifestação. Os seus prédios parecem cristais. Quem vive nessa colônia é detentor de passes luminosos com mestrado na luz. Colônia Gordemônio, habitada por espíritos transviados e malfazejos na prática do vampirismo. Colônia Socorrista Moradia é uma das mais antigas, está ligada à zona bem inferiores para atendimento à população do umbral, assim denominada região espiritual habitada por espíritos trevosos. Fraternidade do Cálice, dirigida por Maria Madalena, atende rancenianos, criaturas desvalidas e mulheres sem família. O seu emblema é um cálice estampado na túnica. Fraternidade do Coração, um grupo de 7 entidades que, juntamente com Eurípides, está formando esse novo grupo fraternal. Fraternidade dos Essênios, dirigida por Mestre Hilarion. Fraternidade dos Filhos do Sol, possivelmente é o local onde está Noel Rosa. Legiões do Reino, cidade dos espíritos angelicais que vivem no 4º plano, onde não há vibrações dolorosas, estão ligados aos planos mais altos. Os postos de auxílio. Os postos ou núcleos de auxílio estão situados nas esferas inferiores da região espiritual. Representam o campus avançado de uma colônia espiritual. Segundo nos informa Conan Doyle, os espíritos esclarecidos e devotados ao bem realizam nessas localidades trabalhos missionários, caracterizados por grandes dificuldades e perigos, semelhantes aos que rodeariam o homem que tentasse evangelizar as mais selvagens raças da Terra. Os espíritos missionários travam lutas árduas com os habitantes das regiões tenebrosas, principalmente com os seus dirigentes, verdadeiros príncipes do mal, que são formidáveis em seus próprios reinos. Essas esferas são as salas de espera, hospitais para almas doentes, onde a experiência punitiva é intentada para trazer o sofredor à saúde e à felicidade. Os postos de auxílio representam a grande expressão de amor ao próximo. Algumas dessas organizações são fixas, outras são móveis, deslocando-se de um local para outro quando se faz necessário. Alguns exemplos servirão para ilustrar, ainda que imperfeitamente, a dimensão dos trabalhos realizados pelos obreiros da vida eterna. Posto de socorro da colônia Campo da Paz. Campo da Paz, localizado em pleno umbral, tem como missão receber espíritos enfermos, mais desequilibrados do que maus, pelo choque da morte física, pelo apego relativo que ainda demonstram ter a pessoas e coisas deixadas na crosta. Neste posto, os desencarnados são recebidos, tratados, reajustados e depois encaminhados a outros planos. Muitos desses espíritos chegam ao núcleo de auxílio completamente dementados, alheios à realidade do lugar onde estão inseridos. Muitos permanecem em estado de profundo sono. A Casa Transitória de Fabiano. A Casa Transitória de Fabiano é um posto de auxílio móvel que se desloca quando se faz necessário ao longo das regiões umbralinas. Trata-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre
a qual fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. A finalidade essencial da casa transitória é prestar auxílio urgente e, devido à sua localização em plena região trevosa, sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. É um asilo móvel que, para garantir suas defesas magnéticas, exige grande número de servidores e de amigos piedosos que aí permanecem dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Colônia Correcional da Legião dos Servos de Maria. A Colônia Correcional da Legião dos Servos de Maria é uma obra evangélica assistencial que atende aos suicidas. Os seus dirigentes e servidores agem em nome de Maria Santíssima, sua mentora e orientadora maior. A colônia é representada por uma fortaleza, cercada por um conjunto de muralhas fortificadas, situada em região triste e desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidades de visão. Esta fortaleza lembra os castelos medievais, com fosso, torres e ponte movediça. Dentro da fortaleza há inúmeros edifícios com seus respectivos departamentos de serviços que se desdobram, construindo uma verdadeira cidade nas regiões trevosas, oferecendo ao réprobo a assistência necessária ao começo do seu reerguimento moral. Câmaras de desnicotização. Não é exatamente uma colônia, mas centros de tratamento especializado para casos graves de contaminação por nicotina de recém-desencarnados e também para espíritos esfumantes que se encontram atualmente no umbral. Atualmente existem apenas 6 câmaras de desnicotização ao longo de todo o planeta Terra, em média, uma câmara para cada continente. Além dessas mais conhecidas, existem outras pequenas colônias que se tem conhecimento, como Colônia Espírita São Tarciso, Colônia Espírita Irmão Nóbrega, Casa Doutor Bezerra de Menezes, Colônia Capela, Casa do Saber, da Música, Dois Músicos, Flor de Lis, Grande Coração, Renascer, São Vicente de Paulo, Triângulo Rosa, Cruz Fraternidade dos Samaritanos. Estas foram poucas das muitas colônias espirituais existentes que estão catalogadas no movimento espírita, mas não podemos deixar de falar dos postos de trabalho. É importante lembrar que os trabalhadores do mundo espiritual contam com outros núcleos de auxílio ou socorro aos espíritos sofredores encarnados e desencarnados. Estes núcleos ou postos de trabalho são os centros espíritas localizados no plano material e que podem estar vinculados diretamente a postos de auxílio espiritual ou a uma colônia. É importante acrescentar que todos os agrupamentos orientados para o bem são postos de trabalho da espiritualidade superior aqui na Terra. O espírito Caibar Schutel nos informa que a colônia Alvorada Nova, a qual dirige, possui na crosta terrestre cerca de 1.060 unidades espalhadas pelo globo, sendo 200 delas apenas em nosso país. Muitas colônias espirituais devem possuir igualmente inúmeras unidades na Terra. Compreendendo assim a importância do centro espírita como educandário das almas, lembramos que o Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão.
Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Oi pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Paz, amor e luz.